Só para relembrar, fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e fontes não renováveis. Nós vamos falar agora das renováveis, que são obtidas de locais de locais não, mas de forma inesgotáveis, se fizermos tudo certo, é claro. Das fontes renováveis de energia que nós temos, vamos começar a destacar algumas e vamos começar pela eólica. A eólica é a força ou a energia vinda dos ventos, né? Há lugares em que venta muito e venta constantemente, então desenvolver turbinas através de pás que tragam energia, sobretudo energia térmica, energia elétrica, sobretudo energia elétrica advindo dessa energia eólica também é uma fonte que chamamos de fonte renovável, ou seja, não vai se esgotar. O funcionamento das usinas eólicas é bastante simples, né? Você tem o vento constante que bate em direção a pá, e aí você tem uma casa de máquinas, você tem uma torre, e aí você tem as ligações que vão proporcionar o armazenamento da usina, de usina elétrica. O princípio basicamente é o mesmo utilizado em usinas hidroelétricas, só que em vez de água nas usinas hidrelétricas utiliza-se vento. Quais são os tipos de poluição que pode ocorrer das fontes de energia eólica? Pode ocorrer poluição visual e poluição sonora. Não subestime, parece que é pouco, mas é muito, por conta de que as consequências são medidas em paisagens turísticas que podem ser alteradas ou o excesso de barulho que possam causar as pás que se movimentam nesse tipo de usina. Energia solar, fonte renovável, estamos aqui de energia solar, essa designação é dada a todo o equipamento que retira a partir da luz solar e do calor que vem do sol ou qualquer outro tipo de energia que o sol produza, a captação de energia elétrica ou energia térmica, né? Esses dois são os mais fortes elementos utilizáveis hoje através da energia solar. Existe uma célula fotovoltaica que nós chamamos, né? E essas células fotovoltaicas, ela tem a capacidade de transformar energia luminosa, energia de calor em eletricidade, por isso que chama fotovoltaica, ou seja, foto de luz e voltaica de volts, energia. Né? E transforma isso em energia elétrica. Você tem aqui algumas calculadoras, alguns relógios que utilizam dessa energia, da energia do sol, enquanto tem luz, ele vai carregando a bateria solar. A energia solar, embora seja renovável, não quer dizer que não traga problemas. Ela tem alguns problemas. Ela tem problemas no descarte de lixo, né? Tem metais pesados na sua composição quando é feito esse sistema que é utilizado hoje para obter energia elétrica a partir de células fotovoltaicas, produz um lixo que tem metais pesados. E aí a conversa é outra, né? Ao desenvolver novas tecnologias que possam melhorar o rendimento de captação da energia solar por células fotovoltaicas ou por qualquer outro tipo de célula que possa dar conta e minimizar os riscos de poluição, é um dos grandes desafios aí que se tem em detrimento da energia hidrelétrica, por exemplo. Biomassa. A biomassa, ela nada mais é do que aquilo que sobra da agricultura utilizada como madeira. Então você tem biomassa de madeira, que a gente usa, faz o processo, utiliza cavaco, essas coisas todas, e depois sobra lá uma
uma montanha de massa vegetal. Produtos de resíduos agrícolas, bagaço de cana, por exemplo, é um exemplo bastante utilizado. A indústria de cana no Brasil é extremamente forte, portanto, ela utiliza a cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar promove, ela proporciona um bagaço, mas ela também tem a sua própria biomassa. Então, nós vamos classificar como biomassa, que é toda a massa e corpo que é produzido através do nosso trabalho, do trabalho do ser humano. Tá certo? Então nós temos desde resíduo florestal, resíduos pecuários, lixo urbano também, né? Pode ser considerado, né? Biomassa. E a queima desses materiais pode alimentar, por exemplo, geradores de eletricidade. Né? No Brasil, ele é um dos países que produz maior biomassa e há um vasto campo de trabalho dentro dessa matriz energética aí. Mas qual o problema, tropa, da biomassa? Basicamente nenhum, se o processo for seguido corretamente, certo? Por quê? Porque a poluição que é provocada pelo processo de matérias orgânicas, da classificação das biomassas, cana-de-açúcar, por exemplo, você tem a emissão de CO2, mas a planta, quando você estiver plantando, acaba absorvendo esse CO2 através da fotossíntese. Né? Só que todo trabalho, todo processo precisa ser de maneira sustentável e nisso no nosso país está bem à frente. Óbvio que se ninguém atrapalhar no processo, né? Nós vamos abrir aqui um pedaço aqui das nossas aulas para estar falando um pouquinho do álcool enquanto biomassa. Por isso que entra agora aqui para a gente não perder o fio da meada, certo? A gente sabe que o álcool ele possui uma capacidade de produzir 130 quilos 153 quilos de açúcar por tonelada de cana. Né? Então, toda vez que a gente tem a produção de uma tonelada de cana, é como se você lá na ponta do mercado pudesse comprar vários sacos de 5 quilos de açúcar. Então, ele vai te dar uma quantidade de energia de 608 vezes 10 elevado à terceira quilocaloria por quilograma bruto. Né? E aí vocês podem ver, comparar ele com o petróleo, por exemplo, tá certo? E no processo, no final do processo, sobra o bagaço, no bagaço sobram-se 276 quilos de 276 quilos de bagaço de cana, que tem uma capacidade de gerar ainda 598 vezes 10 elevado a 3 quilocaloria por quilograma. Já a palha, né, depois de seca, e aí a palha com a sua umidade já reduzida, né, porque o bagaço é molhado, a palha já é seca, ele produz 165 kg de palha, que pode produzir ainda impressionantes 512 vezes 10 elevado a 10 a terceira quilocal. Ok? Então, nós dizemos que 38% do conteúdo energético que existe na cana não tem adequado aproveitamento. Isso é uma área fantasticamente aberta para aqueles que desejam se especializar nesse campo e olhar um pouquinho mais de atenção para essa questão do álcool. Isso quer dizer que uma empresa que trabalha com bilhões de dólares em movimentação de produtos sucroalcooleiro ainda tem 38% de avanço naturalmente. Né? Então, uma tonelada de cana é aproximadamente o mesmo que um barril ou 1,5 barril de petróleo, né? Sendo que a cana produz 1,718 vezes 10 elevado a sexta quilocal e já o barril de petróleo equivale a 1,386 vezes 10 quilocal. Faça a sua conclusão aí. Uma tonelada de cana é melhor do que uma tonelada de cana é melhor do que um barril de petróleo? Né? Você é que responde essa questão aí, meu nego.
Tropa, vamos dar uma olhadinha na história do álcool, né? Tem um histórico legal aí que não deve ser passado em branco. O álcool, ele surge no Brasil, a utilização do álcool da forma de combustível no Brasil começa já em 1925, né? Nossa, muito tempo atrás, né? 95 anos atrás, o Brasil ele começa a adicionar álcool combustível na gasolina. Então faz muito tempo, né? Então nós viemos colocando leis, né, em 38, depois em 1975, quando o mundo passava por uma pesada crise, né, de gasolina, crise de petróleo, o Brasil entra com uma solução que até hoje perdura, chamado Proálcool, que é o primeiro projeto de customização, de implantação do sistema de álcool no combustível brasileiro. E neste caso, o Brasil torna-se já em 89 o primeiro país a retirar o chumbo tetrailita da gasolina. Então, a gasolina era aditivada com composto de chumbo que fazia mal. O chumbo é um metal pesado que se acumula no organismo. Existem materiais vastos falando sobre isso, dá uma pesquisada, mas o Brasil vai e retira este chumbo e substitui pelo álcool, né? Até em 2006, que surge aí então a quantidade de gasolina, né? A quantidade de álcool na gasolina cai para 20%. Então, você aplica-se álcool na nossa gasolina. Então, os nossos motores são motores considerados motores flex, já por definição. Todo motor que é feito no Brasil, ele é preparado para receber o álcool. Em 2003, antes de 2006, teve o lançamento da tecnologia Flex Fuel, que é os motores flex, que para a gente é tão comum. O que é flex? Algumas pessoas falam importado, mas o carro é a gasolina. Mesmo esse motor importado, que tem o carro que é a combustão de gasolina, recebe gasolina com álcool, então ele tem que ser adaptado e preparado para ser, e portanto, por definição, ele é flex fuel. Então no Brasil, a maioria dos carros não, mas todos os carros são adaptados para a utilização do álcool. O Proálcool, que surgiu lá na década de 70, em 1975, há vários anos atrás, teve como principal meta introduzir a mistura de gasolina no etanol e incentivar o desenvolvimento de motores a 100% a álcool. O Brasil foi o primeiro a colocar na sua rede de automóveis, as indústrias do Brasil a produzirem álcool etanol em dois tipos, né? O anidro e o hidratado, né? O anidro é quando é misturado a gasolina e o hidratado é quando você usa ele direto nos motores. Assim como álcool, em matéria que diz respeito a combustível ser oferecido como fonte de energia no Brasil é algo que desponta no nosso país, o biodiesel também, né? O biodiesel, então, ele também possui um programa brasileiro de produção, né? E qual é o objetivo? Diversificação da nossa matriz energética, nossa matriz fóssil e nossa matriz renovável, né? Oferecer mais produtos aí, mais alternativas para a utilização de energia, né? Também a redução da importação de diesel e de petróleo, trazendo uma economia interna um pouco mais interessante, que haveria de ser redistribuída para a população, mas isso é outra conversa. E uso de solos inadequados para a produção de culturas alimentícias que podem ser convertidos à utilização de biodiesel, e a disponibilização de um combustível que ele é ambientalmente correto. Então veja que quando a gente fala de álcool, quando a gente fala de biodiesel, nós estamos falando de soluções que não é só soluções para ajuste ambiental, mas de soluções para ajustes econômicos sociocultural. Efeito para ilustração, né? Nós vamos
vou destacar aqui algumas matérias-primas potencialmente utilizadas para a produção de biodiesel, né? Nós temos desde algodão, amendoim, babaçu, buriti, canola, até mesmo o famoso dendê, o girassol, o óleo de mamona, óleos de fritura, muitos programas de reutilização do óleo doméstico de indústrias de casa para a conversão de biodiesel, o pinhão, o pequi, a soja, né? Mas tem ainda o sebo de gordura animal, né, do processamento do ramo pecuário, e o resíduo de indústria que se vale para a produção desse tipo de energia que nós chamamos de biodiesel. Fontes renováveis de energia geotérmica, né? O que é isso? É a utilização de água quente e o vapor que viajam do centro das profundezas da Terra até a superfície. Ela pode ser usada para gerar eletricidade ou centrais geotermais, né, ou geotérmicas. Você pode usar água quente para uma série de situações, né? Derretimento de gelo, essas coisas, etc. No Brasil, como o solo brasileiro não é um solo rico em pontos de fusões geotermais, ou seja, lugares onde vulcões podem aparecer, essa fonte, essa matriz energética, ela não é muito utilizada, né? Mas pelo mundo afora, onde você tem locais onde tem vulcões, ou próximo de locais onde esse ponto de contato com o magma, ou ponto de contato com pontos mais quentes da Terra podem ser usados, e sim, existe em bastantes casos. Então, o diagrama aqui mostra como que funciona uma usina geotérmica. Então, você tem aqui a parte aqui da superfície, então são colocados canos, né, que vão até chegar no ponto quente onde está a Terra, né? Essa aqui, a parte de baixo aqui é o ponto quente dela. A partir daí, a água ela aquece, volta, gira aqui a turbina, né? Girando a turbina produz energia elétrica, aqui neste caso de saída, tá certo? Então existe todo um processo, né? Então aqui a câmara de resfriamento de água, e aí vem a entrada a entrada da água, e a partir do momento que entra a água, ela viaja até o local mais profundo lá da Terra e volta quente, né? Esse é o princípio da hidrelétrica, também funciona da mesma maneira. O que vai mudar é a fonte de energia, neste caso, energia geotérmica, energia vinda do magma da Terra. Existem problemas? Existem. Existe poluição da água, poluição sonora, poluição do ar, né, por emissão de água. A poluição da água é porque pode haver contaminação de água por mercúrio e outros metais pesados presentes no interior da Terra. Esse é um. A outra é com relação às perfurações, né? Você tem que fazer perfurações como se fosse minas mesmo, mina de carvão, minas, a exploração é mineral, então você entra em contato com todos os minerais possíveis, né? E da poluição do ar, a emissão de gás carbônico no processo é pequeno, mas a emissão de ácido sulfúrico ela é grande, né? Há uma emissão de ácido sulfúrico quando você no processo de condensação lá, tá bom? Então há de se pensar quando vai se colocar, não é só colocar um cano lá no fundo, aquecer a água e voltar. Existe todo um processo que deve ser levado em consideração. Fontes renováveis por maré e oceano. Maré, primeiro maré. A energia das marés, né, que nós vamos chamá-la de energia cinética, né, energia em movimento da água do mar, que é provocado pela subida e pela descida das marés, ela pode proporcionar altíssimas cargas de energia, né, onde você tem um processo de captação dessa energia através do movimento de paz, né? Esse movimento de paz pode transformar essa energia em energia elétrica ou energia mecânica, ok? Existe aí essa possibilidade, é um tipo de energia renovável.
A energia dos oceanos, né, ela também vem através da transformação do movimento da água do oceano, das correntes marítimas, né, do movimento de vai e vem do corpo oceânico para a transformação também de fonte de energia, principalmente como fonte de energia elétrica. Os estudos de impacto da poluição decorrente desse tipo de exploração desse tipo de fonte demanda que a liberação de CO2 em maior quantidade, né? Portanto tem poluição na água e a modificação de paisagens históricas, turísticas, né? Então, mas aí vai de escolher o local onde vai colocariam essas usinas, mas o grande problema é a quantidade de energia que a gente tem decorrente do custo de operação destes materiais. Fontes renováveis, hidrogênio. Né? O hidrogênio é um combustível que desde a década de 70 é olhado para efeito de utilização de combustível, como é utilizado o petróleo. Ele tem algumas vantagens, uma delas é que você pode extrair ele facilmente de água de oceano, etc. E ele libera uma quantidade de energia muito grande, como a gente viu. O hidrogênio é o elemento mais simples e o mais abundante que a gente encontra no universo. Então, ele tem estrelas em grande quantidade e está no estado de plasma. Né? E o hidrogênio ele é um elemento químico mais leve do universo e também é capaz de ligar-se a outros átomos de hidrogênio, formando gases que apresentam diversas utilizações. O poder calorífico do hidrogênio, a gente já tinha falado antes, é de 34.500 kcal por quilograma, contra 11.000 quilocalorias por quilograma força encontrado na gasolina, por exemplo. O hidrogênio é um elemento químico de menor massa atômica, né? E menor número atômico, é 1. Né? Entre todos os elementos conhecidos até hoje, ele é um elemento muito estudado e extremamente cotado para a inclusão na nossa matriz energética. Mas como que seria o combustível hidrogênio utilizado num carro? Hoje já temos desenvolvidos modelos de carros, já está correndo por aí, é só você prestar um pouquinho de atenção, você já vai ver carros movidos a hidrogênio andando e rodando por aí. Como é que se ele utiliza o sistema? Então, primeiramente, você tem aqui uma bateria, né? Uma bateria elétrica. Você tem aqui os tanques de reserva de hidrogênio, né? Você tem uma célula de combustível que vai transformar esse hidrogênio em energia, e depois você tem o conjunto que a gente chama de powertrain, né? Que é o conjunto de tração e o motor do carro. No caso aqui, o motor ele é todo movido a eletricidade, porque o hidrogênio será convertido em eletricidade. E ele será convertido em eletricidade neste lugar aqui que nós vamos chamar de célula de combustível. Né? Como que ela funciona? O princípio da célula de combustível ele é extremamente simples, entretanto ele é muito difícil. Chegamos agora na conclusão de como é que a gente pode fazer isso. Então acontece o seguinte: armazena-se hidrogênio, né? Aqui entra com hidrogênio como combustível no tanque. Esse hidrogênio ele vai entrar em contato com o que a gente chama de um catalisador aqui que tem aqui no canto e dentro de um anodo, né? E do outro lado nós temos o que a gente chama de cátodo e outro catalisador aqui. O que esses catalisadores vão fazer? Eles vão pegar o hidrogênio deste lado aqui, né?
e esse hidrogênio ele vai passar a ter contato com o oxigênio atmosférico, viu, gente? Limpinho, entra aqui no processo. No processo, o oxigênio se liga no hidrogênio, né, formando o que a gente sabe. Quando o hidrogênio se liga com o oxigênio na proporção de 2 moléculas de oxigênio para uma de hidrogênio, nós temos o que? Água, water. Né? Neste processo serão produzidas 2 cargas, uma cátodo e uma carga ânodo, né? Ou seja, uma carga positiva e uma carga negativa nesse processo de catálise que vai acontecer dentro dessa célula, provocando o que? O aparecimento de energia elétrica. E é essa energia elétrica de alto rendimento e poder calorífico que vai movimentar o motor do carro com grande economia.